Salve, salve galera, beleza? Tudo certinho? E esse apagão aí que rolou aqui na Europa, hein? Imagine você estar na tua casa ou indo para o trabalho, ou já está no trabalho, ou fazer o que você faria nesse horário e simplesmente, bom, sem energia elétrica. Complicado, hein? Mas foi isso que aconteceu agora no último dia 28 de abril, né? Um apagão daqueles, milhões de pessoas que ficaram aí sem luz no meio do dia, tipo um colapso mesmo. Espanha, Portugal, uma parte ali da França e alguns países baixos também sofreram com todos esses problemas no dia 28. Nesse vídeo eu vou contar para vocês o que aconteceu, quais foram os países que foram mais afetados, o que pode ter causado tudo isso e que esse apagão mostra a fragilidade nossa, que somos totalmente dependentes da tecnologia e da energia elétrica, né? O apagão começou por volta de meio-dia e 33 no horário local no dia 28 de abril. Em poucos segundos, a Espanha perdeu cerca de 15 gigawatts de energia. Isso equivale a 60% que eles estavam usando naquele momento. Portugal também ficou sem luz. Em algumas cidades, isso durou quase um dia inteiro, quase 23 horas. A coisa foi tão rápida que não deu nem tempo de reagir. Quem mais sofreu com tudo isso foi a Península Ibérica, né? Portugal, Espanha, mas também rolou problemas no sul da França e também na Suíça e alguns outros países baixos. Foi tipo um efeito dominó, mas o estrago maior mesmo ficou na Espanha e em Portugal. Olha, a vida meio que parou, né? Semáforos apagados, trens e metrôs parados, aeroportos cancelando voos, supermercados começaram a ficar cheios, porque aqui na Europa, qualquer coisa que aconteça, seja ele uma catástrofe natural, algo que possa vir a acontecer, ou até mesmo isso que aconteceu agora, todo mundo costuma ir pro mercado, comprar tudo que pode para ficar tranquilo aí, porque quando acontece algo assim, as pessoas realmente não sabem por quanto tempo que elas vão ficar, nesse caso sem energia, ou com o problema até tudo ser solucionado. Então isso virou um caos, né? Os bancos também pararam de operar, né? As pessoas não conseguiam sacar dinheiro, ficaram sem sinal de celular, os hospitais começaram a trabalhar por geradores. Então imagine o susto que é, né? Por exemplo, algumas pessoas na Espanha e até Lisboa começaram a usar lanternas na rua, também tiraram da gaveta, né, os seus radinhos de pilhas para ouvir as notícias ou as coisas que estavam acontecendo no momento. Para tu ver como que é as coisas. Quem imaginaria que nos dias de hoje teriam pessoas usando rádios com pilhas para tentar ficar conectado, para tentar ficar informado sobre as coisas que estavam acontecendo naquele momento? Até porque ninguém sabia o que tinha acontecido, né? Não tinha nenhuma informação falando sobre isso. Autoridades de Portugal e Espanha disseram nessa terça-feira, dia 29/4, que não há indícios de um ataque cibernético tenha provado o apagão do dia anterior, que deixou milhões sem eletricidade na Espanha e Portugal. A causa do apagão ainda é desconhecida e está sendo investigada pelas autoridades. O governo espanhol negou indícios de ataques cibernéticos, mas disse que está investigando todas as possibilidades. A operadora espanhola de eletricidade, Red Elétrica, disse que 2 eventos consecutivos com um segundo entre si provocaram os apagões e afirmou que não houve indícios de erro humano. A empresa não detalhou o que seriam os eventos. O diretor de serviços operacionais da companhia, Eduardo Prieto, disse que a rede elétrica conseguiu se recuperar no primeiro evento, mas não do segundo. Ele também disse que a rede elétrica conseguiu restabelecer a luz com uma operação de turbinas e gás a vapor. Prieto disse que é muito possível que houve problemas na geração de energia solar, mas destacou que ainda não há informações suficientes para uma conclusão. É complicado quando autoridades vêm a público e falam que não sabem dizer o que aconteceu realmente. A Europa é um continente muito grande, né? E aí a gente fica realmente analisando quanto é frágil, né? Quanto a gente é totalmente dependente de algo assim, porque se as autoridades não sabem dizer o que aconteceu, quem saberá dizer? Imagina a população como que deve ter ficado por essas horas sem energia elétrica, né? Para quem não conhece como funciona a rede elétrica na Europa, a Europa tem um sistema interligado, tipo uma rede. Se um país precisa de energia, o outro país consegue mandar para esse país que está precisando de eletricidade. Só que Portugal e Espanha são meio que ilhados nessa rede. Eles conseguem trocar só 2% de energia com a França. E claro que o ideal seria em torno de 15%, segundo informações. Então, quando acontece um problema assim rápido, eles não têm tempo suficiente para pedir essa ajuda. E aí os problemas ocorrem mesmo, como aconteceu esse apagão aí. Isso mostra como a Península Ibérica
é vulnerável. Qualquer erro técnico ou sobrecarga, os países já enfrentam problemas. A Europa depende cada vez mais de energia renovável, como solar e eólica. Mas se não tiver um suporte por trás, como baterias, fontes de energia, isso pode dar muito ruim mesmo. E a gente viu o que aconteceu com esses dois países, né? E aí começa aquela história, né, da teoria da conspiração. Teve gente falando que o que aconteceu lá foi um teste da Europa para ver como a população se sairia diante de um caso. Nesse caso, sem energia elétrica. E outros estavam dizendo que a China estava querendo mandar um recado, mas sinceramente eu não acredito. Muito improvável, porque a China tem um comércio muito grande na Europa. Ainda mais nesse momento agora que a China está passando por problemas aí com os Estados Unidos, né, em relação a tarifas. Um país sobe, o outro desce, tá esse caos aí. Então eu não acredito que a China teria essa coragem, né, de querer fazer isso nesse momento tão delicado que ela vem enfrentando em relação a essas tarifas com os Estados Unidos. E se ela fizesse isso, seria um baita de um tiro no pé, né? Então ela estaria jogando contra ela mesma. Mas até agora não tem base, ninguém sabe o que aconteceu de verdade. Parece mais uma falha técnica, mas essa falha técnica, se for isso, teve um impacto muito grande aí nesses dias, né? E se nós podemos tirar uma lição de tudo isso é que não dá para confiar 100% na tecnologia. Sei que é complicado falar isso, mas infelizmente nós somos praticamente ou totalmente dependentes da tecnologia. Ela é boa, ajuda, mas quando tudo falha, é aquilo. O que que sobra? Então, uma dica: tenha sempre dinheiro em espécie dentro de casa. Se puder ter lanternas realmente, ter rádios com pilhas, tenha. Eu posso falar por mim que eu não costumo ter dinheiro dentro de casa em espécie, a gente nunca está preparado para possíveis coisas que podem ter acontecido. Para quem se lembra, um mês atrás teve algumas notícias saindo aí, né, nas mídias, que a Europa aconselhou as pessoas estocar alimento que dure aí pelo menos 72 horas. Eu particularmente não sei o real motivo, ninguém sabia explicar o porquê disso. Não creio que tenha alguma coisa a ver com isso que aconteceu, né, mas sim, teve há um tempo atrás aí algumas autoridades, algumas pessoas pedindo para que as pessoas estoquem comida. Eu particularmente não faço isso, mas claro, acho que a gente deveria começar a virar um pouco a chave e começar de certa forma a se preparar para o que possa acontecer. Não que isso vá resolver todos os seus problemas, pode te ajudar ali no momento de necessidade que você precise. Por mais que eu acho que tudo isso que aconteceu aqui foi uma coisa que aconteceu normal, nós aí brasileiros estamos tão acostumados em relação a, se eu posso falar, vacinado em relação a isso, né? A gente já passou por alguns apagões no Brasil e sempre saímos dessa. Então, é que aqui na Europa as coisas são mais complicadas, o pessoal parece que tem muito medo das coisas, das crises acontecerem. Aqui realmente acontece um probleminha, já vai todo mundo pro mercado fazer compra e estocar comida por o máximo de tempo possível. Esse apagão foi um alerta. Isso mostrou como a gente está totalmente dependente que tudo dê certinho. Nada pode sair da risca. E qualquer problema, por mais simples que ele seja, dependendo da situação, pode se tornar um caos. Em alguns lugares a energia já voltou praticamente 100%, né? Já está tudo restabelecido, mas aí fica aquela pergunta: e se fosse algo a mais? Estariam os países aqui da Europa preparados para isso? Bom, não acredito nisso e fica aí um ponto de reflexão, né? É isso que eu tinha para compartilhar com vocês, agradeço por permanecerem até aqui e vejo vocês no próximo vídeo. Tamo junto, fui!